Uma antiga empregada de uma família rica é constantemente humilhada e menosprezada por anos. Mas então seu filho, cansado de ver o sofrimento da mãe, decide se vingar. Adriana sempre foi uma mulher forte, desde muito jovem. Perdeu os pais ainda menina, precisando aprender a sobreviver por conta própria, se agarrando a pequenos trabalhos que mal pagavam o suficiente para uma refeição decente. A vida parecia sempre apresentar um obstáculo novo a cada esquina, mas Adriana carregava em si uma determinação silenciosa, um desejo de encontrar algo melhor, de ter uma vida digna, mesmo que para isso precisasse sacrificar os próprios sonhos. Foi nesse cenário que ela conheceu um homem que, por algum tempo, parecia ser um refúgio em meio ao caos. Ele chegou em sua vida com palavras doces e promessas de um futuro juntos, e Adriana, carente de afeto e esperança, deixou-se envolver. Contudo, esse vislumbre de felicidade se desfez rapidamente. Quando soube que Adriana estava grávida, ele não hesitou em abandoná-la, desaparecendo sem sequer olhar para trás, como se sua presença nunca tivesse existido. Foi a partir daquele momento que Adriana percebeu que o mundo poderia ser ainda mais cruel do que imaginava. Sozinha e sem apoio, ela se viu em desespero. Não tinha família a quem recorrer, nem amigos que pudessem oferecer ajuda. A responsabilidade de criar uma criança assustava, mas também lhe deu uma força nova. Sentia que, de alguma forma, precisava vencer para que seu filho tivesse uma chance de viver uma vida diferente da que ela teve. Decidida a lutar por ele, buscou de todas as formas uma maneira de sustentar o bebê que crescia em seu ventre. Foi então que soube, por meio de conhecidos, sobre uma oportunidade de trabalho em uma grande mansão, pertencente a uma família rica que sempre buscava empregados para lidar com os cuidados da casa. A proposta não era ideal, o salário era baixo e as condições, difíceis. Mas Adriana sabia que, naquele momento, qualquer chance era melhor do que o nada que ela tinha. Ela aceitou a vaga, vendo ali uma forma de manter o sustento de seu filho e garantir um teto sobre suas cabeças. Desde o início, Adriana se entregou por completo ao trabalho. Era a primeira a chegar e a última a sair, cuidando de cada detalhe com um zelo quase obsessivo. Limpava a mansão com a mesma dedicação com que cuidava de Paulo, seu filho, que nascerá saudável e era a única luz em sua vida. Adriana fazia de tudo para garantir que não faltasse nada para ele, economizando o que podia e colocando sempre o bem-estar do menino à frente de suas próprias necessidades. Na mansão, no entanto, a realidade era bem diferente. Adriana era tratada com frieza e desprezo pelos patrões, que viam nela apenas mais uma empregada a serviço deles, alguém que jamais seria digna de um olhar de respeito. Diariamente, ela enfrentava ofensas e humilhações veladas, como se sua presença fosse uma constante lembrança de que, para aquela família, ela não passava de uma figura invisível e dispensável. Mas Adriana suportava tudo em silêncio, pois sabia que ali estava o sustento de Paulo, e por ele estava disposta a aguentar qualquer coisa. O que a mantinha de pé, dia após dia, era a visão de Paulo crescendo feliz. Em casa, ela sempre se esforçava para criar um ambiente de amor e carinho, tentando compensar cada lágrima que engolia na mansão. Ela jamais deixou que ele soubesse das ofensas que sofria, sempre protegendo da verdade dura que vivia. Para Paulo, Adriana era a mãe amorosa que o fazia sentir-se seguro, e ela estava disposta a manter essa ilusão, custasse o que custasse. Na mansão, ela engolia a amargura dos insultos e desprezo, mas em casa, deixava florescer a esperança de que um dia, talvez, tudo aquilo faria sentido. Em um dia como os outros, Adriana estava na cozinha da mansão, cuidando das tarefas como de costume. Era um dia quente, mas isso não fazia diferença para ela, que trabalhava no calor abafado do fogão. Cuidava para que a comida fosse preparada nos mínimos detalhes, pois sabia que os patrões eram exigentes. Cada prato precisava ser impecável, cada talher precisava estar no lugar certo. Eles não perdoavam deslizes, e Adriana sabia bem o preço de uma pequena falha. Naquele dia, enquanto colocava o frango no forno, ouviu o som característico dos passos da patroa, Dona Renata, entrando na cozinha. Seu coração disparou. Sabia que aquele som raramente significava algo bom. Adriana. Adriana. O que é isso aqui? Gritou Dona Renata, segurando uma toalha de mesa nas mãos, visivelmente irritada. Adriana virou-se rapidamente, limpando as mãos no avental, e tentou manter a voz serena. Senhora, aconteceu algo com a toalha? Perguntou, tentando esconder a tensão em sua voz. Dona Renata sacudiu a toalha bem na frente do rosto de Adriana, mostrando uma pequena mancha que mal era perceptível. Você chama isso de trabalho bem feito? Eu não pago uma empregada para deixar as coisas em estado deplorável.
Olha essa sujeira! Como você usa colocar uma toalha manchada na mesa de jantar? Adriana abaixou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas, mas a patroa continuava sem lhe dar espaço para responder. Você é um desastre, Adriana. Inútil. Eu não sei por que ainda mantenho você aqui. Qualquer outra pessoa faria um trabalho melhor. É por pena, só por isso, que eu deixo você ficar. Já viu alguém que só sabe servir para limpar? Mas mesmo nisso, você falha. A cada palavra, Adriana sentia as ofensas como facas em seu peito. Sabia que não podia responder. Sempre se limitava a ouvir, sem argumentar, pois sabia que qualquer tentativa de defesa só pioraria a situação. Me desculpe, senhora. Eu vou lavar novamente a toalha e prometo que isso não vai se repetir, disse, com a voz trêmula. Dona Renata riu com desdém, um som que ecoava na cozinha fria. Isso, Adriana. Peça desculpas. É a única coisa que você sabe fazer direito. E virou-se, deixando a empregada sozinha, com as lágrimas brotando nos olhos, mas sem deixar que elas caíssem. Mais tarde, no mesmo dia, Adriana esfregava o chão do grande salão, tentando apagar a mancha que parecia mais teimosa do que de costume, enquanto Paulo chegava para buscá-la. Ele fazia isso todos os dias, voltando do trabalho no seu velho carro, estacionando na entrada da mansão e aguardando a mãe do lado de fora, sempre paciente. Mas naquela tarde, ao descer do carro, percebeu que a porta de um dos salões estava entreaberta. Curioso, aproximou-se e olhou por entre a fresta. Dentro do salão, viu Dona Renata aproximando-se de sua mãe mais uma vez, seu semblante carregado de desdém. A cena que se desenrolava diante de seus olhos fez seu sangue ferver. Adriana estava ajoelhada no chão, segurando a esponja com força, quase rasgando o pano que usava para limpar. Adriana, o chão ainda está sujo. Será que nem isso você faz direito? Você é inútil. Quando é que vai aprender a fazer um serviço decente? Se continuar assim, eu vou ter que cortar parte do seu pagamento. Afinal, por que deveria pagar por um trabalho mal feito? Adriana, ainda ajoelhada, tentou responder de forma submissa, com a voz baixa. Eu já estou terminando, senhora. Só mais um minuto e estará perfeito, prometo. Dona Renata abafou e cruzou os braços, observando-a com um olhar superior. Perfeito? Duvido muito, Adriana. Mas espero que pelo menos desta vez não me faça passar vergonha. Você sabe que tenho convidados importantes hoje à noite, e não quero que pensem que minha casa é um lixo como o lugar de onde você veio. Ao ouvir isso, Paulo sentiu um nó apertar-se em sua garganta. Ficou paralisado por alguns instantes, observando a mãe curvada diante de Dona Renata, submissa, tão diferente da imagem forte que ele tinha dela em casa. Aquela cena parecia quebrar algo dentro dele, um fio que mantinha sua paciência intacta. Até então, Adriana sempre o havia protegido da realidade. Ela nunca falara mal dos patrões, nunca reclamara das dificuldades do trabalho, e Paulo acreditava que, mesmo com esforço, sua mãe estava em um lugar seguro. Mas ali, ele via a verdade crua pela primeira vez. Você é uma vergonha, continuou Dona Renata, sua voz ecoando nas paredes do salão vazio. Acha que está fazendo um favor ao trabalhar aqui? Devia se sentir grata por eu ser generoso o suficiente para manter você nesse emprego. Não se esqueça de que poderia estar passando fome agora, Adriana. Então, abaixe a cabeça e faça seu trabalho, porque é só isso que lhe resta. Paulo cerrou os punhos, sentindo a raiva subir pela garganta. Queria entrar naquela sala e gritar, defender sua mãe, mas se conteve. Ficou ali, nas sombras, ouvindo enquanto Dona Renata saía do salão, deixando Adriana para trás, ainda ajoelhada no chão. Quando finalmente teve coragem de entrar, Adriano viu e tentou disfarçar o rosto molhado de lágrimas, limpando rapidamente os olhos com a manga do uniforme. Paulo, o que você faz aqui, filho? Pensei que estivesse no trabalho. Eu voltei mais cedo, mamãe, respondeu ele, a voz tremendo de raiva contida. Ele olhou, tentando compreender por que ela suportava aquilo em silêncio. Eu vi o que aquela mulher te disse. Como? Como você consegue aguentar isso? Adriana tentou sorrir, um sorriso fraco, forçado, que não chegou aos olhos. Não é nada, meu filho. Não se preocupe com isso. Eles são apenas pessoas difíceis.
Faz parte do trabalho. E o importante é que nós estamos bem, não é? Eu faço isso por nós. Paulo se aproximou e a segurou pelos ombros, sentindo o coração pesar ao ver a dor nos olhos da mãe. Mamãe, isso não é justo. Eles não têm o direito de te tratar assim. Você não merece ouvir essas coisas. Ninguém merece. Ela acariciou o rosto do filho, tentando transmitir uma calma que não sentia. Não pense nisso, Paulo. Eu só quero que você tenha uma vida melhor do que a minha. Nada mais importa. Deixe essas coisas para lá, por favor. Mas Paulo não conseguia deixar aquilo para lá. As palavras de Dona Renata ecoavam em sua mente, misturando-se ao olhar sofrido de sua mãe. Ele sentia algo crescendo dentro de si, um sentimento que não conhecia, uma mistura de impotência e ódio que o corroía por dentro. Na manhã seguinte, Paulo acordou cedo, mas não conseguiu evitar o peso que sentia no peito. As palavras que ouvirá de Dona Renata ainda ecoavam em sua mente. O rosto cansado de Adriana, a forma como ela disfarçava as lágrimas, aquilo tudo parecia se repetir em sua cabeça, uma e outra vez. Enquanto tomava café em silêncio, olhou para a mãe, que já se preparava para ir trabalhar, como sempre. Ela não mencionava a humilhação do dia anterior, como se quisesse fingir que nunca havia acontecido. Mas Paulo não conseguia ignorar. Hoje eu te levo ao trabalho, mamãe, disse ele, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. E eu quero conversar um pouco contigo no caminho. Adriana apenas assentiu, sabendo que era inútil tentar dissuadi-lo. Paulo a levou em seu velho carro, o mesmo de sempre, mas durante o trajeto, não conseguiu evitar que os pensamentos de vingança crescessem em sua mente. Quando chegaram à mansão, ele se despediu da mãe. Ao vê-la desaparecer pela porta, tomou uma decisão. Aquele seria o início de um novo caminho. Ele não podia mais assistir àquele sofrimento em silêncio. Ao voltar para casa, pegou o notebook que guardava embaixo da cama e começou a pesquisar sobre as empresas da família que empregava sua mãe. Encontrou uma oportunidade em uma das subsidiárias menores, uma empresa de logística que gerenciava parte dos negócios locais. Sabia que, se conseguisse um cargo ali, poderia se infiltrar e começar a arquitetar seu plano. Poucos dias depois, com um currículo ajustado e uma aparência cuidadosamente preparada para parecer mais formal e confiante, ele foi até a sede da empresa para se candidatar a uma vaga. Ao chegar, foi recebido por um homem de meia-idade, bem vestido e de olhar desconfiado. Seu nome era Fábio, um dos gerentes de recursos humanos. Bom dia, meu nome é Paulo, disse ele, estendendo a mão com um sorriso educado. Soube que vocês têm uma vaga disponível e acredito que tenho as qualificações necessárias. Fábio olhou para Paulo de cima a baixo, avaliando-o com um ar cético. Seu currículo diz que você tem experiência com logística, mas vejo que trabalhou em empresas pequenas. Por que acha que seria adequado para nós? Paulo manteve o tom firme, sem vacilar. Justamente por isso, senhor. Eu conheço bem as dificuldades do mercado local e sei como encontrar soluções criativas para problemas que muitos ignoram. Além disso, tenho alguns contatos interessantes no ramo. Acho que poderia trazer novas oportunidades de negócios para vocês. Fábio arqueou uma sobrancelha, intrigado pela segurança de Paulo. Após alguns momentos de reflexão, deu um meio sorriso. Vou lhe dar uma chance, garoto. Pode começar na próxima semana. Mas quero ver se suas palavras correspondem ao que você realmente pode entregar. Não vai se arrepender, senhor, disse Paulo, apertando a mão de Fábio com firmeza. Na semana seguinte, Paulo começou no novo emprego e, conforme prometera, apresentou-se de maneira impecável, ganhando rapidamente a confiança de alguns colegas. Em poucos meses, havia estabelecido uma reputação de alguém competente e ambicioso. Foi nesse período que ele iniciou a próxima fase de seu plano. Em uma tarde comum, após o expediente, Paulo se encontrou com Marcelo, um jovem que trabalhava na área de contabilidade. Marcelo, preciso da sua ajuda com um pequeno problema, começou Paulo, em tom casual. Estou tentando entender alguns dos relatórios financeiros da empresa. Você sabe que sou novo por aqui, mas tenho interesse em aprofundar meus conhecimentos. Quem sabe, até sugerir melhorias para nossos processos. Marcelo, que já considerava Paulo um amigo, sorriu, satisfeito com o interesse dele. Claro, Paulo. Posso te mostrar como funciona. Acho que vai gostar de entender os fluxos de caixa e as transações. A gente sempre precisa de alguém com um olhar fresco.
Enquanto Marcelo mostrava os relatórios, Paulo prestava atenção em cada detalhe. Em poucas semanas, já sabia como funcionava o sistema de controle de contas. Passou então a desviar pequenas quantias para contas que ele havia criado, com nomes que soavam como fornecedores legítimos. Ninguém notou os desvios no início, pois eram quantias pequenas e os registros pareciam perfeitamente normais. Mas Paulo sabia que estava apenas começando. Ao mesmo tempo, começou a frequentar eventos do setor, fingindo ser um homem de negócios influente. Para isso, comprou um terno usado, mais elegante, e cuidou de cada detalhe de sua aparência. Em um desses eventos, conheceu André, um empresário que trabalhava com transporte internacional. André, ouvi falar muito bem dos seus negócios. Meu nome é Paulo, trabalho com logística e estou sempre em busca de novos parceiros, disse ele, estendendo a mão de forma confiante. André apertou a mão de Paulo, sorrindo com interesse. Prazer, Paulo. Não me lembro de já termos nos encontrado antes. Você é novo na área? Digamos que sim, respondeu Paulo, rindo levemente. Tenho me dedicado a entender o mercado e buscar oportunidades para expansão. E sei que os meus patrões não se importam em investir, desde que haja um bom retorno. André pareceu impressionado com a ousadia de Paulo. Gosto de homens ambiciosos. Talvez possamos conversar melhor sobre isso, quem sabe num jantar, para discutirmos negócios. Será um prazer, André, respondeu Paulo, já começando a tecer sua rede de contatos. Ele sabia que, ao ganhar a confiança de empresários como André, poderia minar as relações que seus patrões tinham no mercado. Assim, cada movimento era calculado, cada conversa era uma peça a mais no seu plano de destruição. No escritório, Paulo também começou a se aproximar de Sandra, a secretária do diretor. Ele a abordava com uma atitude respeitosa e prestativa, sempre oferecendo ajuda quando ela precisava de alguma coisa. Sandra, parece que hoje você está sobrecarregada de novo. Precisa que eu leve esses documentos para o chefe, dizia Paulo, com um sorriso simpático. Sandra suspirava aliviada. Obrigada, Paulo, você sempre é um anjo. Se puder, leve esses contratos para o Sr. Antônio revisar. Ele está mais exigente que o normal. Enquanto carregava os documentos, Paulo lia rapidamente os papéis, analisando os contratos antes de entregá-los. Ele anotava mentalmente os pontos fracos e identificava as áreas que poderia manipular. Não demorou para que ele começasse a influenciar pequenas decisões, sempre de forma sutil, desviando a atenção de seus superiores enquanto minava a confiança dos clientes. Cada passo que dava o aproximava mais de seu objetivo final. Paulo agia com paciência e frieza, observando a reação dos patrões de sua mãe sem deixar transparecer o que realmente planejava. Era um jogo de xadrez, e ele estava determinado a vencer. Sabia que o momento certo de agir ainda estava por vir, mas era necessário ganhar terreno primeiro. Assim, continuou a construir sua rede de contatos, fazendo-se passar por alguém com ambições maiores do que eles imaginavam. As semanas passaram, e Paulo começou a sentir a tensão crescer no ambiente da empresa. O diretor, Sr. Antônio, já estava mais preocupado com as quedas de receita e com a perda de alguns contratos importantes, mas não imaginava que um dos próprios funcionários estava por trás dos problemas que surgiam. Enquanto isso, Paulo se preparava para dar o próximo passo de seu plano. Ele aguardava pelo jantar de gala que os patrões de sua mãe organizavam todos os anos, um evento importante, onde todos os aliados e amigos da família estariam presentes. Sabia que ali seria o momento ideal para revelar sua verdadeira face e dar o golpe final, mas ainda precisava guardar e planejar cada detalhe com cuidado. A noite do jantar de gala chegou. A mansão estava impecavelmente decorada, com luzes douradas iluminando os jardins e os salões, e a música suave de um quarteto de cordas preenchendo o ar. Os convidados começavam a chegar, vestidos com seus trajes mais elegantes, e eram recebidos com sorrisos e taças de champanhe pelos anfitriões, os mesmos que Adriana servia com obediência. A família estava ansiosa por aquela noite, um evento tradicional onde exibiam seu poder e influência. Adriana estava lá, como sempre, no fundo da cozinha, cuidando para que tudo saísse conforme os padrões exigentes de Dona Renata. Ela organizava as bandejas, ajustava as taças e instruía os garçons, enquanto tentava ignorar as memórias das humilhações diárias. Desta vez, porém, havia uma sombra de preocupação em seu olhar, pois Paulo também estava presente no evento, em um dos papéis que assumirá como parte de seu plano. Paulo, por outro lado, estava preparado.
Vestido com um terno preto, de corte simples mas elegante, ele se misturava aos convidados sem chamar atenção, aguardando o momento certo para agir. A cada passo que dava entre as mesas, observava os rostos altivos dos anfitriões, que falavam com seus convidados como se fossem os donos do mundo. Ele mantinha um sorriso frio nos lábios, sabendo que a noite tomaria um rumo inesperado. Em certo momento, enquanto os convidados se deliciavam com os pratos servidos às taças, Paulo se aproximou de Dona Renata e seu marido, Sr. Francisco, que conversavam animadamente com outros empresários. Ele interrompeu a conversa de maneira educada, mas firme. Com licença, senhores. Eu tenho uma revelação importante a fazer nesta noite, disse Paulo, sua voz carregada de uma falsa cordialidade. Sr. Francisco franziu a testa, visivelmente contrariado pela interrupção. E quem é você para interromper nossos convidados assim? Estamos em meio a uma conversa importante. Paulo manteve o sorriso nos lábios, mas seu olhar era implacável. Oh, eu sou apenas alguém que vocês subestimaram. Alguém que vocês nunca imaginaram que poderia lhes trazer uma pequena surpresa. Ele fez um gesto largo com a mão, chamando a atenção de todos ao redor. Os murmúrios entre os convidados começaram a crescer, enquanto todos se voltavam para ele. Dona Renata, tentando manter a compostura, sorriu de forma forçada. Ora, que brincadeira é essa, rapaz? Não queremos estragar a noite com suas piadas. Paulo soltou uma risada seca. Não se trata de uma piada, senhora. Na verdade, é sobre negócios. Vamos falar sobre a situação da empresa, talvez? Eu acredito que muitos dos presentes aqui ficarão surpresos com algumas informações que consegui reunir. Sr. Francisco tentou cortar a conversa, gesticulando impacientemente. Se há algum problema, podemos resolver isso depois. Esta não é a ocasião apropriada. Mas Paulo não se intimidou e, com um gesto súbito, chamou atenção para uma tela que havia sido montada no salão para exibir um vídeo. Na verdade, acho que está exatamente a ocasião apropriada, Sr. Francisco. Convidados, por favor, peço que prestem atenção. O que vou mostrar é muito importante. Com um comando, as luzes do salão se apagaram parcialmente e o projetor iluminou a tela. Nela, apareceram documentos financeiros, gráficos e e-mails que Paulo havia cuidadosamente manipulado. As transações fraudulentas que ele mesmo havia forjado surgiam em detalhes, mostrando desvios de dinheiro que indicavam uma falência iminente da empresa. Paulo olhou diretamente para Sr. Francisco e Dona Renata enquanto os rostos dos dois perdiam a cor, tentando processar o que viam. O que é isso? Isso é algum tipo de truque? Perguntou Sr. Francisco, sua voz tremendo de raiva e medo. Ele olhava para os convidados, que agora murmuravam e cochichavam entre si, enquanto alguns começavam a olhar para a família com desconfiança. Isso, Sr. Francisco, são as provas de que sua empresa está à beira da ruína, respondeu Paulo, com um tom implacável. Graças a algumas decisões ruins, digamos assim, seus negócios estão comprometidos. E sabe o que é mais interessante? Ninguém mais confiaria o dinheiro deles a vocês, não depois de hoje. Dona Renata perdeu a paciência e deu um passo à frente, tentando impor sua presença. Como ousa fazer isso? Quem você pensa que é? Não vamos permitir que um garoto qualquer destrua nossa reputação assim. Paulo se virou para ela, seu sorriso desaparecendo por completo, substituído por um olhar de puro desprezo. Quem eu sou, senhora? Eu sou o filho da mulher que vocês humilharam por anos. Sou aquele que vocês trataram como nada, enquanto minha mãe limpava o chão para que seus pés pudessem pisar. Vocês acharam que eu era invisível, mas eu estava observando cada palavra de desprezo, cada vez que a trataram como lixo. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, quebrado apenas pelo som baixo da respiração acelerada dos convidados. Paulo deu um passo à frente, encarando o Sr. Francisco de perto. Vocês subestimaram a pessoa errada. Enquanto sorriam e fingiam ser superiores, eu aprendi tudo o que precisava para destruir vocês. E hoje, na frente de todos os seus amigos, faço questão de mostrar quem vocês realmente são, uma família falida, que só soube construir o próprio império às custas do sofrimento dos outros. Sr. Francisco tentou reagir, seu rosto vermelho de vergonha e raiva. Isso é mentira? Ele está inventando tudo isso? Vocês não podem acreditar nesse moleque. Mas Paulo não recuou.
Ele apontou para a tela, onde mais provas se sucediam, mostrando mensagens de aliados de negócios que, agora, viravam as costas à família. Não, Sr. Francisco, isso é bem real. Vocês já perderam contratos importantes e não têm mais a confiança do mercado. Tudo graças a mim e à própria ganância de vocês. A cada palavra de Paulo, a confiança dos anfitriões desmoronava. Dona Renata olhou ao redor, buscando algum apoio entre os rostos dos convidados, mas tudo que encontrou foram olhares de reprovação e choque. Ela tentou dar um passo em direção a Paulo, mas a voz lhe falhou. Você é um monstro. Nós ajudamos sua mãe, nós a demos um trabalho. E é assim que você nos agradece? Paulo riu com amargura, sua expressão endurecendo. Vocês deram um trabalho a ela? Não. Vocês deram a ela humilhação, desrespeito, a fizeram acreditar que era menos que um ser humano. A única coisa que vocês lhe deram foram anos de sofrimento. Mas agora, olhem para vocês. Sentem-se poderosos agora? Porque tudo o que vejo é uma família que perdeu o chão. Dona Renata começou a chorar, mas suas lágrimas não despertavam nenhum traço de compaixão em Paulo. Ele se virou para os convidados, que agora o observavam com um misto de respeito e temor. Senhoras e senhores, a verdade sempre aparece. E hoje, vocês viram quem realmente são os anfitriões deste jantar. Eu só lamento que tenha demorado tanto para isso vir à tona. Com um último olhar de desprezo, Paulo se afastou da tela e caminhou em direção à saída. O salão estava mergulhado em um silêncio constrangedor, enquanto os convidados trocavam olhares nervosos, alguns já saindo rapidamente do evento. Sr. Francisco, com as mãos trêmulas, tentava se recompor, mas a vergonha era visível em seu rosto. Dona Renata caiu em uma cadeira, sem forças para enfrentar os olhares que a perfuravam. Antes de sair pela porta, Paulo se virou uma última vez. E saibam de uma coisa, tudo o que vocês têm agora é o que merecem. Eu espero que lembrem dessa noite por muito tempo. E que, talvez, por um momento, pensem em todas as vezes que minha mãe pediu desculpas enquanto vocês a desprezavam. Adeus. Paulo saiu da mansão, deixando para trás o caos que criará. Quando chegou ao carro, encontrou Adriana esperando na calçada, os olhos ainda surpresos com tudo o que tinha ouvido. Ela tentou falar, mas ele interrompeu, segurando suas mãos com carinho. Vamos para casa, mamãe. Não precisamos mais voltar para este lugar. Ela sentiu um misto de alívio e tristeza preenchendo seu coração. Paulo sabia que havia conseguido a vingança que tanto desejava, mas ao olhar para o rosto cansado de sua mãe, percebeu que a justiça que buscava não apagaria os anos de dor que ela havia vivido. Entraram no carro e partiram, deixando a mansão e seus antigos patrões para trás, agora destituídos de sua arrogância e poder. A família rica que antes pisava em Adriana havia se tornado nada além de uma sombra, uma lembrança amarga na cidade, associada ao fracasso e à vergonha. A repercussão do jantar de gala foi imediata e devastadora. Nos dias seguintes, os jornais locais e sites de notícias traziam manchetes escandalosas, detalhando as transações fraudulentas e a iminente falência da empresa que, outrora, era símbolo de prestígio. Repórteres faziam plantão em frente à mansão, capturando imagens de Sr. Francisco e Dona Renata saindo apressados e tentando evitar os questionamentos incômodos. Com os contratos rompidos e os parceiros de negócios se afastando rapidamente, não restou à família outra saída a não ser vender a mansão e outros bens luxuosos para tentar cobrir parte das dívidas que agora os sufocavam. Os carros, as joias, as propriedades, tudo foi leiloado para pagar as quebras contratuais e as dívidas que se acumulavam a cada dia. Mas mesmo com os esforços desesperados, a falência era inevitável. A antiga casa que abrigara tantas festas e eventos agora era apenas mais um imóvel em uma lista de bens que perderam. No dia em que se preparavam para deixar a mansão pela última vez, empilhando caixas de objetos pessoais no caminhão de mudanças, o semblante de Sr. Francisco estava abatido, os ombros curvados sob o peso da vergonha. Dona Renata, com o rosto inchado de tanto chorar, observava a casa sendo desocupada, cada móvel saindo como um pedaço da vida que ela nunca acreditara que perderia. Foi nesse momento que Paulo apareceu, parado do outro lado da rua, observando a cena com um olhar impenetrável. Vestido de forma simples, mas com a postura ereta, ele aguardava em silêncio enquanto os olhos dos antigos patrões finalmente o notavam. Sr. Francisco apertou os punhos, mas não teve forças para reagir. Porém, Dona Renata, tomada por um resto de fúria e orgulho ferido, aproximou-se dele com passos rápidos.
Você está feliz agora, seu verme? Gritou ela, a voz carregada de ódio e desespero. Você destruiu a nossa vida, a nossa família. Isso é tudo culpa sua? Paulo encarou, impassível, e esperou que o silêncio entre eles fosse preenchido pela última batida do portão que se fechava. Eu só estou aqui para ver o fim de vocês, respondeu ele, sua voz baixa e cortante. Para ver o sofrimento de gente imunda como vocês. Eu queria que sentissem o que minha mãe sentiu, queria que soubessem que é perder tudo. E agora vocês sabem. Aproveitem a nova vida, Dona Renata. Tenho certeza de que será muito mais simples. Ele deu as costas antes que ela pudesse responder, caminhando devagar até seu carro, enquanto os antigos donos da mansão observavam partir com expressões de desespero e derrota. O portão da mansão se fechou atrás de Renata e Francisco, como um ponto final na história de poder e arrogância que haviam construído. Para Paulo, a satisfação ao ver aquela cena era amarga. Ele sabia que havia devolvido a eles o sofrimento que causaram a sua mãe, mas a vitória não era tão doce quanto imaginara. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Adriana na sala, fitando uma foto antiga de Paulo quando criança, com um olhar distante. Mamãe, eles perderam tudo, disse ele, tentando encontrar algum consolo no fato. Adriana apenas sorriu, um sorriso triste que mal encostava nos lábios. Perder tudo não é tão difícil quanto sobreviver quando nunca se teve nada, meu filho. Mas se isso te traz paz, então vamos seguir em frente, deixar que o passado fique para trás. E assim, mãe e filho deixaram o passado enterrado nas ruínas de uma mansão que já não lhes fazia sombra. A cidade mudou, assim como eles mudaram, e enquanto os antigos patrões enfrentavam a realidade da ruína, Adriana e Paulo seguiram em frente, de cabeça erguida. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.